verdade verdadeira. E quando ela age, o impossível acontece. E em continuação, quero pedir aos que me seguem que me perdoem pela demora, deixando de enviar novas mensagens. Pois apesar de tantos empecilhos, espero que isso não mais se repita, pois esta obra precisa ser terminada. E com toda certeza, a nossa grande mãe é uma deusa que pode tudo fazer, como também desfazer em prol dos seus fiéis seguidores, e não adoradores, pois há muitos que apenas adoram, mas não seguem suas absolutas verdades. E ela sabe muito bem onde se encontra cada um dos teus fiéis, como também o que cada um precisa. Por isso não devemos temer a nada, mas somente na deusa crer, confiar e esperar. Pois bendito é o homem que nela confia, assim como está escrito. Bendito o homem que confia na Senhora e cuja esperança é a Senhora, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no tempo da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, versos 7 e 8. Com toda certeza, esta é a mais pura verdade, pois vivemos em dias trabalhoso, angustiante e difícil de se viver, e, infelizmente, a grande multidão que já perderam a esperança na grande e divina fonte estão partindo para o outro lado, deixando de viver a realidade da vida para se entregar às fábulas. Por isso assim está escrito em 2 Timóteo 4, verso 2 a 5. Prega a palavra, insta, ou seja, insista, fale e não te cale. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos da deusa, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, 2 Timóteo 3, verso de 1 a 4. E com toda certeza estamos vivendo este momento, pois a maioria não querem ouvir a verdade que vem da verdadeira fonte,
preferindo as fábulas, ou seja, preferem dar ouvidos àquilo que parece ser tão real, mas que não tem nada a ver com a realidade. Por isso devemos ter todo cuidado para não sermos enganados por ninguém, pois esta é uma advertência bíblica, real e verdadeira, proferida por Jesus através da divina fonte, como também por Paulo, assim como está escrito em Mateus 24, verso 4. Vede que ninguém vos engane. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 8 e 9. Verdade verdadeira. E o que significa filosofia? São termos gregos que formam a palavra filosofia, significando amor ou amizade. Filo, pela sabedoria. Sofia, juntos indicam o desejo, respeito e busca constante pelo conhecimento. O termo foi criado por Pitágoras e representa o estado de espírito de quem busca saber e não de quem já possui a verdade absoluta. Por isso todo cuidado é pouco, pois há muitos que estão buscando o conhecimento, mas fora da fonte, e estão completamente enganados e enganando a muitos. Essas palavras é um alerta contra falsos profetas, doutrinas enganosas e filosofias humanas que tentam desviar os fiéis da verdade de Cristo, especialmente em tempos de crises e falsas aparências. E qual é o significado de sutilezas? Sutilezas são detalhes minuciosos, delicadezas ou características discretas que não são percebidas facilmente. Refere-se à finura, perspicácia intelectual ou elegância comportamental, indicando algo refinado, leve ou que exige atenção para ser notado. Pode descrever tanto um aspecto físico suave quanto um argumento sagaz. No contexto bíblico, sutileza geralmente denota astúcia, disfarce ou engano, sendo frequentemente associada às estratégias para desviar os fiéis da verdade. Representa uma forma de agir de maneira oculta e enganosa, oposta à clareza do Evangelho, buscando deturpar a palavra da deusa, a grande mãe, a única que tem a verdade absoluta. Esta é a mais pura realidade. Pois, embora nem tudo que está escrito na Bíblia seja verdade, há muitas verdades que vêm sim da divina fonte. Pois, como já foi dito anteriormente, volto a repetir o que está escrito em Daniel 2, verso 22. Ela revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ela mora a luz. E com toda certeza, ela age por intermédio de Cristo, designado Jesus. Por isso, no verso 9 de Colossenses 2,
está escrito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o que significa a palavra habita corporalmente? Habita corporalmente refere-se à presença física e real da plenitude divina em Jesus o Cristo, conforme descrito em Colossenses 2, verso 9. Significa que a totalidade da natureza da deusa não estava ou está apenas simbolicamente ou espiritualmente presente, mas habita de forma permanente em um corpo humano, real e físico durante sua vida na terra. Glória a deusa e grande mãe, a qual já caminha conosco por meio da pessoa de Jesus o Cristo, pois a sua presença, além de ser real, tem sido visto também através daqueles que têm olhos para ver. Assim como ele mesmo tem dito e continua a dizer: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Mateus 13, versos 16 e 17. Esta é a mais pura verdade. Pois muitos profetas e justos do Antigo Testamento desejaram ver o Messias e ouvir seus ensinamentos, mas não tiveram esta oportunidade e seu tempo. Pois o tempo é agora. Esse é o momento de todos contemplarem o verdadeiro enviado da deusa mãe, o qual é a imagem da deusa invisível, assim como está escrito em 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem da deusa. Este é a imagem da deusa invisível, o primogênito de toda a criação, isto é, o primeiro a ser trazido à existência, porque aprouve a deusa que nele residisse toda a plenitude, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Colossenses 1, verso 15, 19 e 20. E o que significa nele residisse toda a plenitude? A frase nele residisse toda a plenitude, Colossenses 1, 19, significa que Jesus Cristo é a habitação permanente e completa de toda a divindade, poder, autoridade e graça da deusa, mãe e rainha do universo. Pois a palavra residisse indica que a totalidade da deusa não apenas o visitou, mas fez sua morada permanente na pessoa de Jesus Cristo, o grande Emanuel.